Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. Olá amigos, hoje a ANN vai apresentar notícias da Turquia, Guiana, Burundi, Estados Unidos e Quênia. Jovens adventistas do Burundi, país africano onde nasce o rio Nilo, distribuíram comida a 260 famílias da capital, Bujumbura. Foram doados mais de 3.000 quilos de feijão e 5.000 quilos de milho. Os líderes adventistas que participaram da ação motivaram a juventude a superar o egoísmo e compartilhar o que tem para salvar a vida de outros. Há 3 anos não havia praticamente nenhum adventista em Ankara, capital da Turquia. Hoje, não apenas existem fiéis, mas foi inaugurada a primeira casa de oração adventista da cidade. A igreja na região do Oriente Médio tem os detalhes. Estou aqui em uma das maiores cidades da Turquia. O nome dela é Ankara, a capital do país, onde até 3 anos atrás nem sequer se conhecia a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas hoje quero mostrar a vocês os destaques da organização de nossa primeira casa de oração nesta cidade. Você pode imaginar que não havia nada há uns 3 anos atrás, mas hoje estamos ativos e compartilhando o amor de Deus à comunidade. Você poderia orar por nós, enquanto aqui nós trataremos de fazer nosso melhor para compartilhar o amor de Deus? Uma adventista do estado norte-americano de Maryland fez história. Nancy Abumbonshra se tornou a primeira mulher afro-americana do programa de residência neurocirúrgica do Hospital Johns Hopkins. Anualmente, apenas de 2 a 5 residentes são aceitos pelo hospital. O aluno mais notável do programa de neurocirurgia do Johns Hopkins é o Dr. Ben Carson, atual secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos. Carson se tornou famoso na década de 80 ao separar gêmeos siameses unidos pela cabeça. Nancy Abu é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia na comunidade de Gana, em Washington, onde foi diretora de saúde. Ela é grata a Deus por tudo que conquistou e ora para que continue servindo os mais necessitados. A Igreja Adventista em Guiana, país do extremo norte da América do Sul, comemorou 130 anos. Um grande número de pessoas se uniu para celebrar, inclusive David Granger, presidente do país. Mais de 1.000 adventistas marcharam pelas ruas da capital Georgetown para celebrar os 130 anos da chegada do adventismo ao país, em 1887. O desfile também mostrou diferentes aspectos da denominação, seu trabalho na área da saúde, pureza sexual, crenças religiosas e muito mais. A marcha foi realizada por diferentes ruas da cidade e se dirigiu até a igreja central na rua Oak. Ali está o primeiro templo da Guiana, reconstruído nos anos 1800. Bem cedo, durante a nova dedicação da igreja, o presidente do país, David Granger, foi o convidado de honra e disse que a determinação e a dedicação dos pioneiros da igreja fizeram do adventismo uma das denominações cristãs líderes na Guiana. Granger recordou que o adventismo é parte do movimento protestante que neste ano comemora 500 anos. O adventismo é uma doutrina do futuro, não só do passado, de 130 anos atrás. Imaginem então os próximos 130 anos.
A principal crença da igreja é sobre a segunda vinda do Salvador. Se trata da beleza de entender esta profecia bíblica e nos preparar para este evento. E a última informação vem do Quênia. Durante 15 dias, cerca de 200 profissionais da saúde, como médicos e enfermeiros, atenderam gratuitamente a 19 mil pessoas no oeste do país. Destas, cerca de 400 decidiram aceitar a Jesus durante as reuniões evangelísticas realizadas no período. E mais, outras 73 mil também foram batizadas nas 4 mil reuniões que aconteceram em toda a região oeste do Quênia. As ações foram parte do programa Envolvimento Total dos Membros. A principal iniciativa da Igreja Adventista Mundial incentiva seus 20 milhões de fiéis a compartilharem o amor de Jesus através de serviços gratuitos de saúde e estudos da Bíblia. Na semana que vem, voltamos com mais notícias de fé, amor e esperança. Até lá, se Deus quiser. Um abraço.
É muito difícil quando nós saudamos alguém e a resposta realmente vem com pouco calor. Razão pela qual eu saúdo as irmãs. Muito bom dia. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estar na casa de oração, todos com o intuito de podermos prestar uma adoração aceitável. E eu quero pedir a Deus que a vossa presença nessa casa possa ser útil, para que o mesmo Espírito que nos convidou dos nossos lares para esta casa possa realmente nos assistir e fortalecer a nossa fé. Estamos unidos para que realmente Deus possa receber a nossa adoração. Também queria agradecer à direção da igreja que realmente me deu essa oportunidade para podermos partilhar a palavra de Deus. Deus seja louvado da eternidade à eternidade para que possamos nos preparar cada dia que passa para o encontro com o Senhor. Em especial também gostaria de agradecer a minha esposa que tem sido muito útil e também que fez tudo para estar aqui presente hoje. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pai do Darcy e da Hermela. Então, nessa altura, estou muito feliz de estar na vossa presença e senti muitas saudades vossas. Um autor sul-africano chamado John Kelly define os cristãos da seguinte maneira. Ele diz que o cristão vê o passado com reflexão, vê o presente com contrição e contempla o futuro com esperança. A nossa vida não pode ser meramente prolongada no passado, mas nós temos que refletir seriamente no compromisso que nós temos, no propósito que Deus tem em relação à nossa salvação. É muito importante que nós nos unamos, ratificamos ou vamos autenticar a nossa decisão que fizemos uma vez. É dizermos que Deus te aceitamos e queremos ir contigo. Temos que estar convictos de que Jesus Cristo na cruz do Calvário já venceu e a nossa salvação está garantida. Agora cabe a cada um esta manhã colocar a sua lealdade perante este vencedor, que um dia nós aceitamos, dizermos que nós te aceitamos, vamos contigo e queremos um dia viver contigo na eternidade. Esta manhã quero pedir a Deus que possa nos unir, que o céu se abra, que com o coração humilde possamos apresentar as nossas culpas a Deus, para que esta manhã a nossa adoração possa ser aceita e os seus anjos também possam nos assistir. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, que está nos altos céus. Senhor, esta manhã estamos diante da sua face. Pedimos que, com o coração humilde, perdoe o nosso pecado. Que o sangue derramado na cruz do Calvário possa realmente transformar a nossa vida. Para que possamos ser teus filhos, presentes para podermos te prestar essa adoração. Abençoa aqueles que, por razões várias, não puderam estar conosco. Una-nos em espírito e verdade. E contarmos os últimos dias que nos restam nas nossas vidas, para um dia estarmos contigo na eternidade. Suplicamos essa graça em nome de Jesus. Amém. Eu convido a igreja para lermos Josué 7, o versículo 12, a última parte. Josué 7, versículo 12, a última parte. Diz que eu não estarei mais convosco se não tirardes o anátema que está no meio de vós. Outras traduções dizem, não contem mais comigo se não tirardes o anátema que está no meio de vós. Moisés, ao ser colocado no topo da montanha, Moisés, ao ser escolhido como dirigente do povo de Israel, lhe foi mostrado a terra da promessa, lhe foi mostrado a terra de leite e mel, mas Moisés apercebeu-se que realmente passaria em nações potentes, que lutaria com os inimigos peito a peito,
apercebeu-se das grandes dificuldades. Ele disse, meu Deus, é impossível, sem o seu auxílio, nós chegarmos à terra de promessa. Sem o seu poder, é impossível nós atingirmos aquela localidade. E ele diz, meu Deus, é preciso que você nos ampare, é preciso que você venha ao nosso lado. E Deus disse a Moisés, realmente eu estarei contigo. Se lermos em Êxodo 33, o versículo 2, ele diz, eu porei um anjo adiante de ti, para que realmente retire todos os inimigos e para que você atinja o objetivo desta viagem tão solene. E realmente Deus disse que jamais eu vou te abandonar. Moisés, fica ciente de que eu estarei contigo e vou contigo e você vai atingir essa localidade. E assim iniciou-se a jornada. Dias foram passando, anos. Realmente Moisés desaparece fisicamente, morre. O povo lamenta, chorou, gritou, porque perderam um grande líder que os levaria a um destino essencial, um destino prometido, um destino do qual eles iam gozar uma grande felicidade. O líder desaparece, o povo chorou amargamente. Mas Deus disse que a viagem ainda não terminou. É preciso que sigamos para frente. Então ele disse, Josué, é necessário que você siga, é necessário que você leve essa população até o destino. Nessa altura, quando Moisés era o líder, Josué era o chefe militar. Então, nessa altura, ele disse, eis-me aqui, eu vou levar essa população até o destino. E Deus disse a ele, as condições são as mesmas, estarei contigo, vamos até ao local necessário. E os anciãos também tiveram seu papel preponderante. Realmente, na travessia do Rio Jordão, foi necessário um espírito forte, uma união em oração. É que os oficiais daquela altura, os anciãos foram obrigados a orar, a unir-se, e foram coesos nesse trabalho, e conseguiram realmente atravessar o Rio Jordão. Mas, ao passar alguns dias, Deus muda de atitude. Ele diz que, a partir de hoje, não contem mais comigo. Eu não vou mais convosco. Já não estarei mais com ninguém. Porque realmente alguma coisa não vai bem. Deus muda de atitude. Aquele que diz que eu estarei convosco. Vou contigo, Josué. Vou vos levar à terra. Ele agora muda de atitude. Ele diz, não estarei mais convosco. Não contem mais comigo. Mas perguntamos por que Deus mudou de atitude. Se nós voltarmos no mesmo capítulo, versículo 11, a primeira parte, ele diz, porque Israel pecou. Porque Israel pecou. Deus muda de atitude porque o povo pecou. Então, nessa altura, nós, se acompanharmos um pouco o contexto histórico desta história, certo dia, Josué enviou alguns espias a Ai. Ele disse, vão até a cidade de Ai. Vão lá fazer a espionagem para ver qual é a quantidade de soldados que existe naquela localidade. Então, realmente, esses homens levantaram-se e foram até aquela localidade. De regresso, eles disseram ao Josué, nosso chefe, não é preciso que te preocupes, porque realmente a cidade onde fomos não há um exército enorme. Basta 2.000 ou 3.000 homens, é suficiente para podermos derrotar esta cidade. Então, nessa altura, para os que conhecem a tática militar, toda a informação que traz o indivíduo do reconhecimento são realmente informações credíveis. Josué disse, não há problema nenhum. Então, nessa altura, vamos preparar 3.000 homens e vamos invadir essa cidade. Lá, os soldados prepararam-se, seguiram ao combate. Infelizmente, quando chegaram nessa cidade, tiveram uma derrota fora de si. Foram escorraçados. Segundo diz a Bíblia, diz que 36 pessoas perderam a vida ou foram feridos nessa altura. E que realmente foram levados quase até a baixa da cidade. E quando chegaram no acampamento, realmente Josué foi até o tabernáculo, ajoelhou-se. Deus do céu, é verdade, você nos faz atravessar o Rio Jordão.
Você nos traz até próximo de Canaã. Nessa altura você nos abandona para realmente os inimigos nos aniquilarem aqui. É verdade, Deus, você nos tira da terra e nos traz aqui para sermos mortos dessa forma. Mas, meu Deus, por que fazes isso? Os anciãos também naquela altura realmente estavam todos ajoelhados para pedir informação. O porquê que Deus nos abandonou, o porquê que houve tanta morte, o porquê que isso ocorreu. Deus disse a Josué: Josué, não perca tempo, não chore por leite derramado no chão, saia dali, vai até o acampamento, vai encontrar o seu povo, vai santificar o povo, porque quando esse pecado não se retirar no meio do povo, eu não estarei convosco. Não irei mais convosco. E quando esse pecado não sair, então eu não estarei mais convosco. Então ele disse: amanhã de manhã, Josué, saia muito cedo, vai até ao encontro do povo, santifique o povo, e eu lá vou te dirigir-te-á e dizer-te-á como que você vai detectar o pecado que está no meio do povo. Josué muito cedo saiu, Deus orientou-lhe que chamem pelas tribos, depois das tribos pelas famílias, pela família pelos nomes, e eu vou te designar quem é realmente o pecador que está no meio de vós. A história diz que é tão engraçada que ali havia um homem chamado Acã. Nesse percurso, nessa discussão, enquanto se procurava, este homem estava caladinho. E devemos saber que Acã era realmente, naquela altura, de um nível um pouco elevado na sociedade. E quando o povo morria, e quando sofriam, realmente esse homem estava calado. Então, Deus, segundo orientações a Josué, ele foi fazendo isto. Cada tribo passou, Deus não dizia nada. Vem a família, Deus não dizia nada. Vêm os homens. Mas chegou a certa altura, então o problema foi encontrado na tribo de Judá. Acã realmente tinha roubado alguma coisa que Deus disse que quando forem ao combate, ninguém devia mexer. Porque realmente se você mexer, vocês iam pecar contra Deus. Então nessa altura Deus disse: por causa desse pecado, eu não estarei mais convosco. Então nessa altura Josué chamou Acã: Acã, diga o que é que se passa. Ele diz que: ai, Senhor, quando nós fomos a combate, encontrei alguns bens, encontrei uma túnica babilônica, encontrei 200 gramas de prata e uma barra de ouro. Realmente eu levei essas coisas e levei para a minha tenda. Cavei dentro da minha tenda, entrei lá ali e estamos lá escondidos. Então José disse: homens, sigam, vão junto à tenda de Acã e retirem todos os instrumentos. Tragam aqui. De acordo com o princípio, é que todo indivíduo que fosse apanhado nessas circunstâncias era obrigado, tinha que ser queimado. Então, nessa altura, chamou Josué a Acã: fizeste isto porque que ambição tiveste? Mas de acordo à vontade de Deus, você vai ter que ser queimado. Prezados irmãos, Deus tinha dito que eu já não estarei mais com aquele povo. Se não tirar o pecado, eu não estarei mais convosco. Esta manhã me faz recordar que esta manhã, se o céu se abrisse, e Deus enviasse um anjo a dizer que Deus me enviou até a igreja do Barreiro. Ele disse que esta hora mesmo, Deus disse que vai até o Barreiro. Diga que Deus me enviou, que vai ter com os anciãos, com os dirigentes da igreja, com os membros da igreja do Barreiro, que a partir mesmo de agora, já não estarei com aquela igreja. Não contem mais comigo. Eu nem vou estar mais com ninguém. É quando não tirardes o vosso pecado no vosso meio. Não contem mais comigo. Prezados irmãos, é fácil falar, mas a circunstância que se passou o povo de Israel, e Deus dizer que não estarei mais convosco, não estarei mais contigo. Prezados irmãos, eu quero vos perguntar esta manhã: se caísse do céu um anjo e dizer que a partir de hoje já não conta mais conosco, não quer saber de nós porque nós pecamos, qual seria a nossa atitude? Como que nós passaríamos essas dificuldades da vida? Mas Deus tomou essa atitude porque realmente Ele não é compassivo com o pecado. Deus aborrece, Deus não convive com o pecado. A minha intenção esta manhã
é para vos colocar que Acã, quando foi chamado, não só apenas Acã foi morto, até os seus bens, a sua família, os seus jumentos, todos foram apanhados, levados até no Vale de Acore, e ali foram botados, e toda a gente atirou ali pedra até que eles morreram. Até hoje, essas pedras ainda existem. A minha mensagem esta manhã, prezados irmãos, é que quando nós temos o pecado secreto, devemos estar conscientes que não apenas nos prejudicamos a nós, até prejudicamos pessoas inocentes. Prezados irmãos, quando nós estamos fora do princípio de Deus, quando não confessamos o nosso pecado, não só nos prejudicamos a nós, prejudicamos também o desenvolvimento da igreja. E o próprio Deus disse, e quando não for ultrapassado esse problema, Deus não estará conosco. E Deus é categórico nisso, porque Deus não convive com o pecado. Devemos estar cientes que os animais pereceram, a família desapareceu por causa de um pecado secreto. Devemos ter muito cuidado que Deus quer que nós tenhamos consciente de que quando houver esse problema, Deus não poderá desenvolver as nossas atividades. Razão pela qual, às vezes, o departamento da igreja, ou a igreja em si, programa certos programas. Não desenvolve porque realmente o pecado não está confessado. Não desenvolve porque existe um pecado secreto. Esta é a minha intenção esta manhã, que o pecado secreto dificulta a vida de irmãos. O pecado secreto dificulta o desenvolvimento da igreja. Mas Deus quer que nós tenhamos consciência de que temos que libertar-nos desta vida. Só assim que Deus vai nos abençoar. Prezados irmãos, Acã tinha escondido o ouro lá na sua caserna. Nós, nas nossas casas, temos muitos problemas, pela qual Deus não nos abençoa. Dentro das nossas casas há muitos problemas, pelo qual também Deus toma a mesma atitude de dizer que não estarei mais convosco, se não tirar o anátema de vós. Eu, esta manhã, gostaria realmente de realçar aí alguns princípios, mas eu gostaria de começar pelos jovens. Nós vivemos numa sociedade que a nossa juventude está cada vez mais desligando-se do amor de Deus, do interesse das coisas de Deus. Mas que eu gostaria que um jovem lesse 1 de João 2, versículo 14. Um jovem, por favor. Não há jovens. Sim, senhora. Muito obrigado. Ela diz que, filhinho, vos escrevi, porque vós sois fortes. Prezados jovens, nos encontramos numa época que a nossa juventude quer levar uma vida de duas velocidades. A nossa juventude hoje quer levar Deus e o mundo. Eu me encontrei com um jovem que realmente ele diz que às sextas-feiras vai à discoteca e sábado de manhã está na igreja. E eu perguntei-lhe, mas como que você consegue conviver com essas duas naturezas? Prezados jovens, hoje a igreja não desenvolve porque a vossa consagração não é total. Hoje a igreja não desenvolve porque a vossa dedicação não é total. Deveis saber que o desenvolvimento da igreja depende de vocês. Vós sois o parâmetro da igreja. O crescimento da igreja depende de vocês. Eu gostaria de te perguntar, caro jovem, naquela altura que você está na discoteca, onde está o teu anjo de guarda? Aquele que Deus comissionou desde o ventre da sua mãe até guardar. Naquela altura que você está na discoteca, onde estará o teu anjo de guarda? Pergunto. Deus, esta manhã, diz que é quando nós não analisarmos esta vida, é quando não vermos esta nossa posição, de levarmos a nossa vida em duas velocidades, Deus diz que não estará conosco. Todos os nossos programas que nós podemos pensar vão enfraquecer porque nós não temos nenhuma dedicação certa com o nosso Deus.
É quando nós passarmos a vida aí à discoteca, para depois de manhã virmos aqui adorar a Deus. Deus disse que não contem mais comigo, jovens. Já não estarei mais convosco, porque vós não são meus filhinhos. Mas ele disse que eu vos escrevi jovem porque sois forte. Sois forte porque o desenvolvimento da igreja depende de vocês. Se vocês se dedicarem a Deus, se consagrarem a Deus, esta igreja terá muitos êxitos. E teremos muitos batismos, teremos muitos jovens. Mas se não se consagrarem a Deus, continuaremos sempre nesse impasse, nesta vida. Por isso que eu gostaria de vos aconselhar que nesses últimos dias devemos nos consagrar a Deus. Cada um devia procurar um momento de fazer um trabalho para Deus. Essa consagração é impossível. Também hoje vivemos numa época em que o mandamento honra teu pai e a tua mãe está esquecido. Nessa altura devemos saber que é o único mandamento de promessa. Deus disse, honra o teu pai, a tua mãe, e prolongar-se-á os teus dias da vida. Eu vou ser um pouco fofoqueiro. Porque eu vou falar a alguém que não está aqui. Eu muitas vezes contemplo muito o Dr. Mário quando leva o seu pai. O cuidado que ele tem, é dizer que pai, vamos. Eu sempre tenho pensado, realmente é preciso ter sorte de ter um filho daqueles. Mas devemos saber, caros jovens, se nós queremos o bem na nossa vida, se nós queremos estar bem, então devemos estar conscientes que é preciso uma dedicação. Deus disse que vos escrevi, vós jovens, porque sois fortes. Trabalhemos para Deus. Também nós, dentro das nossas casas, temos um grande problema. Hoje a imoralidade multiplicou-se. Hoje, se olharmos pela televisão, sucede várias mortes, porque violência doméstica, porque a infidelidade consiste em todos os lados. Mas Deus quer nos dizer que quando nós continuarmos a trair os nossos maridos, a trair as nossas mulheres, Deus disse que não contem mais comigo. Não estarei mais convosco, se não tirardes o anátema do vosso meio. Deus quer que a sua igreja se desenvolva, cresça, mas é preciso que nós apresentemos o nosso corpo diante de Deus puro. Ele quer uma transformação da nossa vida. Também nas nossas casas nós temos um problema de falar muito, maldizentes. Hoje perguntamos, por causa desta atitude, quantas pessoas saíram da igreja. Hoje, por sermos mal faladores, quantas pessoas desapareceram na nossa igreja. Mas se lerem Mateus 5, versículo 37, ali eu gostaria que alguém lesse esse texto. Qual deve ser o proceder de um verdadeiro cristão? Ainda nós encontramos que a mentira hoje invadiu a casa de Deus. Hoje todos estamos inseridos que é normal as pessoas mentirem. Mas Deus esta manhã quer nos avisar que nós, todos que estamos neste princípio, todos os indivíduos que realmente mentem, têm como pai o diabo. O pior mentiroso que nós temos é o diabo. Então, quando nós caímos nesta vida de mentira, devemos estar com consciência tranquila que o nosso pai é o diabo. E diabo com Deus não convive. Razão pelo qual Deus também diz que não contem mais comigo. Não estarei mais convosco. Prezados irmãos, vivemos nos últimos dias. Deus quer que nos consagremos. Deus quer retirar esse pecado que está no meio de nós. Deus quer nos constituir indivíduos úteis na sua vida. Deus quer nos ajudar a prosseguirmos no caminho certo até a eternidade. Deus quer nos chamar para dizermos que nós somos seus filhos, filhos de promessa, aqueles que um dia vão viver eternamente com Jesus. Mas eu gostaria de fazer um apelo esta manhã. Deus nos ama, Deus nos chama, Deus quer o bem dessa igreja. Se nós lermos em 1 de João 1, versículo 9, ele ali diz uma coisa que é importante. Ele diz que ele é fiel e justo em nos perdoar. Se nós formos a ele, entregamos a nossa vida, ele diz que é justo e fiel em nos perdoar os nossos pecados. Prezados irmãos, esta manhã Deus quer nos chamar, que ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus esta manhã quer nos chamar, diz que vinde, vamos entregar a nossa vida, o nosso pecado secreto a Deus,
para que a sua igreja cresça, para que realmente ele possa desenvolver as suas atividades, para que haja união. Prezados irmãos, ele é fiel em nos perdoar. Ele diz que é justo. Deus quer nos perdoar. Eu quero te pedir, prezados irmãos, o mesmo Deus que me perdoou também quer te perdoar esta manhã. O mesmo Deus que teve misericórdia de mim também quer ter misericórdia de ti. O mesmo Deus que me criou também quer que você realmente pertença ao seu lar. Quero vos pedir esta manhã, prezados irmãos, já não estarei mais convosco, senão tirados do pecado no vosso meio. Mas Deus, esta manhã, quer dizer que eu estou convosco, quero estar contigo, mas apenas venha, porque eu que sou justo em vos perdoar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos una, que Deus nos conserve na sua misericórdia, a transformarmos a nossa vida, tirarmos os pecados secretos, para que a sua igreja cresça, para que a união entre irmãos seja visível. Que Deus nos dê um sábado feliz, que Deus nos abençoe, que nos guarde até a sua eternidade. Esta é a minha oração e a vontade de Deus esta manhã. Amém. Jesus, me liberta.